Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quarta-feira, 10 horas e 50 minutos, dia 20 de setembro de 2023. Temos sol lá fora, uma manhã maravilhosa, 25 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde, muita paz. E o racional do Telegram para o mini índice Bingo, quando o mercado, logo que ele abriu, quando estava na mínima, eu comentei que haveria o teste e o rompimento de 119.550, jogando o preço a 119.715, onde negocia o mercado nesse momento, inclusive. Nós temos um gap, é um gap de fuga, apesar de ser um gap espaço sem negócios bastante discreto. E acho que o caminho natural, com base nessa barra, é que a gente tenha o teste antes do Federal Reserve. Depois do Fed tudo pode acontecer, mas que a gente tenha aqui o movimento esticado até 120.095. Acho bem provável para hoje. Uma outra informação importante, risquem da plataforma de vocês o código VI e A3. A partir de hoje nós vamos acompanhar, né? Quem tinha Via na carteira vai passar a ter Grupo Casas Bahia, BH e A3. Professor, você acha que isso pode trazer um ânimo adicional, novos compradores à ação? De forma nenhuma, né? Nem em caráter primário, secundário, terciário. O que pode acontecer é, se houver um turnaround, pode chamar a atenção, mas sendo um detalhe, a cereja do bolo, né? Longe da mudança de código ser um fator determinante. Quem pensa isso, eu diria que é um bobalhão, né? Não é nem ingênuo, não faz o menor sentido. Tem muita gente falando, não, agora que mudou para Grupo Casas Bahia, pode ter uma mudança de direção. Pode até acontecer, mas não por isso, né? Porém, de toda forma, eu acredito que a ação vai buscar 1,20 logo menos. Pelo menos 1,20. Por quê? Porque já tem dificuldade para o pessoal que está na venda alugar a ação, eles começam a realizar lucro e compradores também chegam ao ativo. Alguns para ganhar 10%, outro 20%, aí acaba dobrando, entra robô. Vocês sabem como esse negócio funciona. Então, pelo menos 1,20, 1,25, essa ação deve buscar no curto prazo, no meu entendimento e interpretação sobre os fatos. Legal, então agora vamos aos meus queridos alunos e alunas do YouTube. Eu incentivo vocês sempre a comentarem, me coloquem para trabalhar. Eu sempre fico muito feliz quando tem as questões, os pedidos de estudo, porque isso possibilita o nosso aprendizado de forma coletiva. E a nossa ideia ela é educacional, capacitar o investidor pessoa física, correto? Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 40, muito obrigado pela sua presença, sempre fico muito feliz e honrado. Nosso amigo pede, pague menos, seria NIM. Que anima, né? Será que dá compra? Qual dessas o professor acredita mais? Então vamos lá. A que eu mais acredito é pague menos. Das três é a que faz parte da nossa carteira, nosso portfólio. Nós aproveitamos o processo de queda e alocamos parte dos lucros apurados recentemente com o mini dólar e também com algumas realizações que nós fizemos em Rani, Pomo, Vivara e diversas ações, MRV, JHSF. Então eu acredito que pague menos é uma boa operação, tanto para quem opera curto no swing trade, que a gente chama de guerrilha, swing trade. O swing trade típico ele vai de 3 semanas a 3 meses, menos de 3 semanas é guerrilha. Então, tanto para guerrilha quanto para o swing trade típico, um ponto interessante de entrada, inclusive. Você pega a operação numa fase embrionária. E no setor educacional nós temos Educ 3. Porém, entretanto, todavia, isso não significa que nós não achemos que ser, por exemplo, seja uma boa oportunidade para quem gosta de seguir tendência. Você pega o ativo aqui em tendência de alta e Anima também. Mas a nossa preferência é Educ. Agora, a Anima está pegando provavelmente uma reversão. Se eu fosse entrar em Anima, eu esperaria o rompimento do pivô. Raramente eu espero o rompimento, mas eu só compraria se algum dia fechar acima de 364.
acionando de fato o pivô, porque a tendência de baixa tem um volume reduzido. Ok? Osmir Bussu. Boa tarde, professor. Gostei muito dos seus comentários sobre o aluguel de ações. Obrigado. É um tema que poucos falam sobre os efeitos ou benefícios. Eu comecei a falar sobre isso quando realmente hoje pouca gente fala. Quando eu comecei a abordar o assunto em 2008, ninguém falava. Então, quando eu comecei a falar sobre isso na Expo Money, que era um circuito de palestras que percorria o Brasil, e eu não estou falando de Infomoney, estou falando de Expo Money. Cara, o pessoal ficava me olhando, o que esse cara tá falando, né? Eu comecei a fazer operações na venda naquela época. Então, ainda é um tabu, por incrível que pareça. Aí nosso querido amigo diz o seguinte, ele gostaria de ouvir um comentário sobre a atuação dos robôs em alguns papéis. Olha, perfeito. Assunto excepcional. Pois parecem que influencia na operação do papel em questão, sem dúvida nenhuma. Tenho visto no book de ofertas que o robô da mesma corretora atuando fortemente, cercando as duas pontas de compra e venda, com diferença de 1 centavo. Então vamos lá. Pergunta excelente. Eles fazem arbitragem, muitas vezes para ganhar centavos, operando aqui no Brasil e nos Estados Unidos, quando nós temos uma ADR ou BDR, situação número 1. Hoje a gente não pode usar a expressão market maker. Hoje se fala que a corretora está fazendo a cobertura do papel. Então eles ficam nas duas pontas para dar liquidez ao ativo, mostrar movimento. E tem uma outra situação, quando você ativa o RLP na sua corretora para ter corretagem grátis e plataforma, a corretora pode operar contra você. Então muitas vezes a corretora ela opera realmente contra cliente, algo que não podia antigamente, não pode se não ativar o RLP. E o que os robôs fazem? Muitas vezes eles têm algumas regulagens, digamos assim, ou aferições, para que eles operem determinados rompimentos, penetração de suporte, ou nível de preço mesmo, ou pelo tempo. Por isso que a gente percebe isso no livro de oferta, por essas razões. A impressão é que isso atrasa demais a alta do papel. Será sua impressão? Existe algum estudo que os robôs não conseguem influenciar os preços? Eles conseguem sim, eles dão liquidez e influenciam. Agora, quando a gente tem algo relevante, como haverá hoje a questão dos juros americanos, isso acontece com maior volatilidade, por isso que a gente tem aquelas grandes sombras, são robôs. Porque eles muitas vezes operam rompimento, ou de acordo com volatilidade histórica, com volume, então eles ficam amalucados no momento que sai alguma coisa relevante, como decisão sobre juros, ou quando teve alguma coisa no período noturno existe um gap, ou esses famosos indicadores das 9h30 nos Estados Unidos. Quando a agenda é pesada, costuma ser trazer um movimento mais volátil, com também volume, incremento de volume maior do que a média. Ok? Então, qualquer dúvida podem deixar aí que a gente desenvolve com o maior prazer e satisfação. Eduardo Fraga, você não achou estranho o rebaixamento um dia antes de sair o follow-on? Com certeza, né? Saindo o rebaixamento um dia antes do follow-on, quem quer entrar compra mais barato. Então, isso é típico, né? Não é ilegal, mas é imoral. Né? Mas não é ilegal, mas é imoral. É a mesma coisa, né, Eduardo? Quando fazem, ele deixa numa outra mensagem a grosseria. Eu não entendi, na verdade não foi grosseiro não, foi tranquilo. Mesma coisa quando tem os IPOs, né? Os ativos são lançados lá em cima, né, feita muita publicidade. Apesar de não poder fazer publicidade, todo mundo fica sabendo do IPO, tem interesse pelo ativo. E aí depois a ação despenca, né? Aconteceu nos últimos anos. É uma sacanagem ao contrário nesse caso aí. É legal, mas é imoral na minha visão. O nosso querido amigo, não dá para indicar o nome, lembra quando eu comprei Gerdau, virou notícia na XP, que na verdade naquele momento eu tinha parceria com Infomoney. Eu comecei toda a parte educacional lá, juntamente com uma pessoa que hoje faz parte da minha equipe. A gente fez uma operação pública com Souza Cruz, naquele momento, viragem de final de 2014, daí lançamos, aí houve uma volta do Visão Técnica,
Tava todo mundo falando em alta, eu falei em venda, eu e mais 3 profissionais de mercado, isso daí chamou a atenção. E ali eu comecei uma parceria com a Infomoney, tive um contrato lá e tudo. Só que essa questão realmente ela foi espontânea, porque eu comentei com algumas pessoas lá do jornalismo, da parte de imprensa da Infomoney, a gente fez de forma despretensiosa, mas como foi algo muito transparente, mostrando nota de corretagem e tal, chamou muita atenção. Né? Virou notícia até hoje. Como diz o Alexandre Cabral, meu querido amigo, eu tinha um centro de estética lá em São Judas, perto do bairro da Saúde, ali do metrô em São Paulo, e às vezes de sábado eu ficava a maior parte do dia lá no salão e tal, e o Alexandre Cabral mora lá perto, o professor Cabral mesmo que vocês conhecem. E todo sábado ele passava lá para me dar um abraço, tomar um café comigo, ele mora ali perto, e ele falava, Wagner, daqui 20 anos vão lembrar. E já são 7 anos e todo mundo lembra, daqui 5 anos vão lembrar. Quer dizer, foi algo realmente marcante. O pessoal fazia meme, que eu ligava pra Gerdau, que a Gerdau me ligava, era um barato. Eu lembro que tinha um meme lá, não vi Pelé, mas vi o Vagnão, era uma festa, né? E méritos da Paula Barra, jornalista de Infomoney de altíssimo valor, e também o Thiago Salomão, que é um dos gênios que a gente tem no mercado. Tudo que ele toca vira ouro, né? O Thiago Salomão, agora ele está com Market Makers. Então sou muito grato aos dois que foram personagens importantes. O apelido trader da Gerdau foi o Salomão, as matérias a Paula que fazia. Ela me chamava para visão técnica, o Thiago Salomão também. Então eu sou muito grato. A gratidão, eu acho que ela mostra uma parte significativa do caráter. Então os dois são pessoas que estão sempre nas minhas orações. E são profissionais de altíssimo valor e pessoas excelentes, né? O Thiago Salomão é um gênio realmente, né? Ele agora tem aquela Copa do Condado que ele montou. O que ele toca vira ouro, essa que é a realidade. Carlos Flá, querido amigo. Pô, Carlos, lá no Flamengo pode montar um grupo de MMA, né? É o preparador físico que agride o Pedro, aí o Gerson acerta o olho do Varela. Ontem foi o Marcos Braz que mordeu a virilha do torcedor. Como pode, né? Um clube que fatura 1 bi por ano, né? Entrar é a vaidade do ser humano, né? Professor, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Professor, o mercado está fechando, não espera dos dados da manhã, mas sim em modo patético. Bolsa cansativa, somos dependentes de fluxo estrangeiro. Concordo com você em gênero, número e grau. É um teste de paciência, né? Então a questão psicológica, Carlos, sabe o que acontece? Eu sempre pego teus comentários para desenvolver os assuntos. Às vezes a gente fala assim, o mercado tá patético, lento, sonolento. Muita gente não tem paciência e zera as operações. Esse não é o pior cenário, sabe qual que é? A pessoa fica entediada e ela começa a fazer giro alavancado no day trade. Não estou fazendo nada, eu vou ficar girando aqui minha carteira, vou alavancar um pouco no mini dólar, no DI, no mini índice, aí tá o estrago, sabe? E eu acho que vai saber se um dos propósitos de um mercado patético, que traz consigo a característica do tédio, não é para as pessoas realmente ficarem girando seus portfólios, porque elas perdem a paciência. É algo que a gente pode pensar e discutir. PIB para cima, juros para baixo, PL extremamente atrativo, concordo em tudo. Bolsa melhor preparada no momento, concordo com você. Você deve ter visto ontem nos materiais que eu produzi, o CDI projeta crescimento do México 3,3 esse ano e Brasil 3,2. Brasil e México as bolas da vez. Déficit zero é o grande assunto no Brasil. Ontem eu falei sobre uma pesquisa da Genial Quest, 95% do mercado não acredita no déficit zero. Né? Independente se será zero ou déficit 1 ou 2 bi, isso não importa, o mercado olha detalhes e não olha o contexto. Perfeito, estrangeiros em cima do muro, logo irão puxar a bolsa, concordo com você. Eles estão chegando, um dos sintomas dos estrangeiros chegando, reforçando o que eu comentei ontem no Instagram, se eu não me engano, nos stories. O índice de energia saiu na frente de novo. É uma porta de entrada para investimento estrangeiro. Sabe aquela história de colocar o pé na água antes de mergulhar? É uma ideia. Né? E hoje à tarde, depois do almoço, nós teremos o fluxo cambial. E poderemos ver se houve chegada de capital ou não na semana anterior. Então, muito obrigado a todos que participaram e enobreceram a gravação. Comentem, deixe o seu like, comentário, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Assim a gente aumenta a nossa comunidade, todos nós
aprendemos juntos. Agora aqui a atividade, né, na bolsa, ela é um teste psicológico, né? Tudo aquilo que você tem uma boa relação de risco-retorno, a parte emocional, ela tem que imperar, digamos assim, né? Então procuro preparar os alunos para que sejam fortes mentalmente e creio que seja uma das bases da nossa metodologia, nossa forma de encarar o mercado. Ok? Ótimo! Então vamos lá, vamos fazer de baixo para cima aqui, começar pela Bolsa do Japão. Hoje super quarta, tem Fed à tarde, depois do fechamento Copom, e amanhã decisão do Banco da Inglaterra, sexta do Japão. O índice Nikkei faz um teste da LTB que foi rompida. Tá com cara que vai testar a média de 21, né? Mínimas renovadas, um pequeno gap. Aqui nós temos um bebê abandonado de topo, que pode ser neutralizado, mas por enquanto é um bebê abandonado de topo. Bolsa de Xangai trabalhando de forma anêmica, porque a China não cortou os juros. Eu fiz questão de gravar ontem um pouco mais tarde para poder trazer essa informação. Então o Banco do Povo da China, LPR de 1 ano mantida em 3,45 e a LPR de 5 anos mantida em 4,2%. Então não houve mudança nos juros lá no gigante asiático. O minério padrão do varal, ele opera ao redor da média de 5 períodos, corrigindo no tempo. Então, sem novidades. O petróleo, ele está acionando o topo, essa estrela cadente de ontem, mas a gente já percebe que está quase na máxima do dia, tem uma memória compradora. Agora o petróleo corrigindo um pouco, arrefece a inflação, na verdade acaba sendo uma boa. Petróleo corrigindo de leve. Chama a atenção os títulos americanos de 10 anos. Passa uma ideia aqui de formação de topo e correção até a média ou mesmo até a CLTA. É um bom sinal. Os títulos americanos então passam essa ideia. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para falar. Está tudo certo. Deixa eu ver. Eu tinha anotado da Casas Bahia. Ok. Tá tudo certo. Legal. Tá tudo certinho, tudo sob controle. Já tinha anotado isso, falei do mini índice, acho importante. Então, pessoal, recapitulando, Japão sexta-feira, Reino Unido amanhã sobre juros, hoje Brasil e Estados Unidos, China já foi, era isso. Então o S&P, segunda-feira eu fiz a carteira nacional, a pública, né? Então o S&P base de um triângulo, Dow Jones acionando o martelo de ontem. Então o que eu vou fazer? Carteira Eagle. Fazer a carteira Eagle. Carteira nacional, que é internacional, que é pública. E tem uma restrita da galera da imersão 15. Então, raramente a gente repete os ativos do mesmo setor na carteira. Temos Ford e GM. Ford encontrou suporte nessa LTA, que já guia o preço desde dezembro de 2022 e agora corrigiu até a média de 21 topo anterior. Então a tendência é romper $12,91 e decolar. General Motors tem aqui um padrão Morningstar entre os dias 6, 7 e 8 de setembro. Está acumulando para explodir também. É uma ação que tem 10, 15% fácil assim de espaço para escalar no curto prazo. Eu acredito fortemente numa recuperação
importante dos bancos americanos. O meu filho, por exemplo, tá montando carteira, né? Ele comprou, inclusive a Via ontem a 75 centavos, comprou mais algumas ações. E ele falou, poxa, o que você acha dos bancos americanos? Eu falei, estão no momento oportuno. E eu falei sobre Goldman Sachs. Eu gosto muito, pra vocês terem uma ideia, pessoal, meu filho tem 24 anos e morou comigo entre 2001, veio quando ele tinha 2 anos e meio morar comigo, morou comigo entre 2001 e 2021, morou comigo 20 anos. Exatamente 20 anos, veio em outubro de 2001 e foi morar em Santo André sozinho em agosto de 2021. Então ele veio em 2001, foi quase 20 anos completos. Na verdade, ele foi trabalhar no escritório, ele é estudante de Direito, no ano que vem vai se formar. E foi trabalhar no escritório em Santo André, foi morar lá, depois mudou de trabalho, ele trabalhou no Ministério Público também, 2 anos ali. Eles falam o Ministério, diz ali Jabaquara, mas fica lá na Vila Mariana, de fato. E hoje ele voltou a trabalhar em São Paulo, trabalha no World Trade Center e agora está morando com a namorada em São Paulo. Então, mas está sempre aqui comigo. Amanhã faremos uma reunião para falar sobre holding familiar, é um dos assuntos que ele desenvolve lá no seu excepcional trabalho. Então ele está montando carteira. Então sempre a minha entrada de casa, na mesa ali, sempre foi recheada de livros e revistas. Hoje a gente tem as assinaturas, mas assim, era muito comum na época que ele era garoto, eu ter ali Super Interessante, Mundo Estranho, Galileu, e a gente lia muito essas revistas hoje digital, mas ainda hoje livros. Então ele não mora comigo, mas eu compro diversos livros para mim, leio, passo para ele, ou entrego novo para ele, depois ele me repassa. Então a gente tem essa cultura. Então, por exemplo, ele estava falando, poxa, eu acho que é o momento dos bancos americanos. Eu falei, olha, a gente tem Goldman Sachs. E aí ele deve comprar hoje esse ativo. Né? Então, Mastro Bandeira. Ele me perguntou, pô, e Citi, né? Eu falei para ele, olha, dificilmente um banco vai destoar do outro. Interessante, assim como está Morgan Stanley. Né? Então, os bancos americanos, na minha visão, eu tenho falado principalmente no Instagram, devem ser protagonistas de um movimento de alta, tanto lá fora, impactando os seus pares aqui no Brasil. Aí nós temos Honeywell, que é praticamente a ideia aqui de um Mastro Bandeira. Honeywell aponta para $210 no curto prazo. Eu acho que IBM foi um dos grandes acertos dessa renovação de carteira que nós fizemos. Não é comum eu pegar uma ação em tendência, mas IBM, pelos fundamentos descontados, eu achei que fazia sentido. Então nós fomos bem. Não é uma operação típica que eu faço, mas parece que realmente vai surtir resultado. Existe um pivô rompido a 146,50. E Merck & Company também foi uma mudança que nós tivemos na carteira. Eu vejo como bom potencial. Eu entendo esse movimento como uma cunha com alvo no seu início a $118,39. Agora a PepsiCo, ela faz até um movimento razoável, mas abaixo das minhas expectativas. Eu não vou dizer que eu penso em trocar Pepsi nesse momento, mas a gente comprou a ideia de um grande canal. Só que ela foi abaixo, subiu, voltou, subiu. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido velado? Tem. Professor, esse canal ainda é válido? Puxa, ele é válido. Só que ele perde força. Né? Porque a ação, ela parece ignorar aqui a linha baixa do canal, correto? E é um canal que guia os preços desde meados de 2022. Aí a gente pode falar, mas aqui ela foi fora do canal e voltou, como aconteceu aqui também, né? E aqui foi um ombro, cabeça, ombro, em abril de 2022, entre abril e maio. Então, será que esse padrão ombro, cabeça, ombro gerou a queda, ele é inverso? Agora, ombro, cabeça, ombro invertido e vai jogar o preço para cima? É uma possibilidade, então nós mantemos a ação. Correto?
Então a gente está usando aquele racional contrário já compartilhado, explicado a vocês em ocasiões anteriores. Ok? Cara, se vocês quiserem ver alguns cenários de loucura humana, entrem em grupos de prédio. Cara, tem grupo que eu tenho que entrar porque eu tenho imóvel lá, eu tenho que saber o que acontece, outros eu uso mesmo, como estúdio aqui em casa, um outro que eu alugo. As maiores loucuras você vê nesses grupos. Cara, muitas vezes a falta de bom senso. Real. E aí muitas vezes você vê um vizinho que você acha que é meio maluco, você vê que muitas vezes é uma pessoa extremamente inteligente e vice-versa, né? A pessoa que você acha que é equilibrada, serena, passa longe de selo, como diria Jânio Quadros. Então, maravilha. Falemos então do VIX a seguir. O índice do medo Volatility Index não dá muito interessante. O EWZ, ETF brasileiro, é negociado em Nova York. Novamente opera acima de 32,22, que é o eixo do W. Caminho natural, rompimento de 32,64. Ela tem como objetivo $34,18 no curto prazo. Aí nós temos aqui as bolsas da Europa, começando pelo Reino Unido, que às vezes eu brinco que é a bolsa diferentinha. Né? Tá rompendo as duas LTBs que o professor traçou. Então, sinal de força. A Europa passa por um processo de desinflação, Bolsa de Paris respeitando a parte baixa do canal novamente, e Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, uma viagem que eu fiz ainda na época da indústria, fui até lá, era estudante de engenharia, fui para um treinamento, e eu me lembro de uma vez, logo que eu cheguei, o primeiro almoço, tinham pessoas do mundo inteiro no treinamento, então eles queriam agradar, fizeram chili e era bem apimentado. Eu não sou um grande fã de pimenta, mas eu comi normalmente ali, sem problema nenhum. Agora os japoneses mesmo que estavam acostumados com uma comida mais adocicada, na hora que colocaram na boca, foi um Deus nos acuda. Chile! Eu estava na cidade de Hanau, no interior da Alemanha, fazendo treinamento numa empresa chamada Singulus Technologies. Eu andei por aí, pessoal, principalmente quando era mais novo. Então acho que por isso que eu criei a casca grossa aqui, moleque, fui pra Europa no inverno, não tinha pai e mãe ali pra chorar, tinha que me virar. Né? Tive que achar um hotel, porque o hotel que eu estava, a empresa não tinha convênio, aí eu mesmo fui e desenvolvi. Isso sem cartão de crédito, eu nem tinha cartão de crédito na época, eu tinha 20 anos. Isso foi em 2001, tinha 22 anos, nem cartão de crédito eu tinha. Aí fui na cara e na coragem, tive que me virar, e você aprende a resolver as questões. Quando você precisa resolver, você aumenta teu nível de consciência. Né? Isso é normal e saudável. Então o índice DAX acumulando aqui para o movimento de alta, muito provavelmente, temos MME. Porque as pessoas perguntam, pô, como é que se aguenta trabalhar desde cedo até tarde da noite? É hábito, para mim é natural. Né? Então eu vou, almoço, vejo alguma coisa, faço um panorama, gravo um reader, volto, aí tô tomando de repente um café, tenho uma ideia, para mim é natural. Né? O hábito forma o caráter e as pequenas ações formam o hábito. Eu tenho prazer em fazê-lo, né? Em poder caminhar com a nossa comunidade, algo para mim que é absolutamente natural. Então MME, que é fluxo para mercados emergentes, ombro, cabeça, ombro, o padrão de hoje ele é penetrante, piercing line pattern, deixando as médias para trás e encobrindo mais da metade do candle de ontem. Muita gente pergunta, pô, você não tem vergonha tal? A gente já te viu em obra, carregando saco de cimento, de revestimento, ajudando na limpeza. Vergonha de trabalhar? Trabalho é uma dádiva. Né? Pô, eu tenho o compromisso de entregar um imóvel para o inquilino. Né? Ou, por exemplo, reformei e coloquei para vender. Eu vou ter vergonha de trabalhar, ligar, coordenar, olha, o eletricista vai para cá, faz isso junto com o arquiteto, aí ajudo a limpar, ajudo a carregar, né? Ajudo muitas vezes a rejuntar. Vergonha de trabalhar? Jamais. Né? Trabalhar até tarde da noite na Top Traders, nas obras, vai na imobiliária, revisa contrato, ajuda na obra. O trabalho é uma dádiva, eu trago pão para dentro da minha casa de forma honesta.
né? Eu tenho orgulho de trabalhar. É isso que eu tenho. Ok? Então o DXY, ele começa uma trajetória descendente. Eu acho muito provável que ele encoste na média de 21 e nessa LTA. Um dos destaques de hoje a gente pode comentar que é Vale, dentro dos ativos fixos, porque ela começa um movimento ascendente que deve culminar no rompimento 71 com 23. Sambi 11 eu tenho restrições pelas questões jurídicas que envolvem o STF, é repetitivo, mas é um ativo que eu particularmente não acredito que faça sentido ter em carteira nesse momento. Petro 4, o caminhão subindo ladeira, esse movimento deve continuar. É interessante que Petrobras está subindo mesmo com a correção no petróleo, o que mostra força e resiliência. E Tube para mim é ouro, né? Hoje uma ação premium mega descontada. Itaúsa também, nós comentamos até que eu não gosto muito do ativo, mas eu compraria aqui embaixo nesse padrão Morningstar, que foi o mesmo padrão que ocorreu em B3SA3, que provavelmente romperá 13,43 acionando um pivô nos próximos dias. Temos BPAC, deve seguir subindo a ladeira também, nós realizamos lucro em BPAC e distribuímos o capital, fomos bem, mas não interessa no momento. O Bradesco temos em carteira a nossa ideia de um rompimento de pivô a 15,07 nos próximos dias. E eu penso que o Banco do Brasil é uma joia, padrão da garrafa de champanhe, chacoalha, 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 uma hora vai. Uma hora vai. Imob, uma excelente resposta. Eu vou ajustar aqui a reta. Então, passa uma ideia de simetria, ombro, cabeça, ombro invertido, cabeça de pivô na máxima do dia 13 a 943,03. E aí eu tenho o IMAT, índice de materiais, protagonista desse movimento, praticamente rompendo o pivô a 5732. Então a parte alta do alargamento, perto de 6.000 pontos, é um alvo factível e muito provável para o curto prazo. E aí eu chego no IFNC, índice de setor financeiro, que é uma das minhas apostas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ombro, cabeça, ombro invertido. Pivô será acionado se romper 11.803. O índice de energia chama muito a atenção. Ele partiu antes dos outros, o que para mim é um indício de capital estrangeiro fazendo preço. Sabe aquela história de colocar o pé na água antes de mergulhar? Seria mais ou menos isso. Nós temos aqui o índice de consumo, que hoje é um gargalo, né? A gente está falando em Copom, enfim. Então o índice de consumo ele é uma das variáveis importantes. Ok? Cara, eu tinha anotado alguma outra coisa para falar, mas agora eu não lembro o que é. E eu fico encasquetado porque eu gosto de seguir tudo que eu anoto, assim, que é pro benefício do aluno, para informação. Era alguma coisa... Eu falei já da agenda dos bancos centrais, falei... Bom, depois, se for o caso, eu passo nas outras redes sociais. Mas eu tô achando que eu... E hoje eu comecei cedo aqui, a quarta-feira. Então, o índice de consumo fundo duplo é um termômetro, ok? Small 11, pessoal, tem aquela história que eu brinco da festa infantil, né? Quando me perguntam, eu quero uma coisa mais ousada, tal, compre Small 11. É um fundo de investimento com baixa taxa de administração, de small caps, ombro, cabeção, ombro invertido. Respeitou aqui a linha de retorno. Daí eu chego no BOVA 11, esse bebê abandonado de fundo entre os dias 6, 8 e 11 de setembro tem ainda muito potencial para jogar esse preço para cima, no mínimo ainda no mês de setembro, 119,17, que foi a máxima do dia 25 de julho. Chegamos no Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares prestes a acionar um pivô no rompimento de 24,621. Já falamos da Via. Eu chego no Ibov. O Ibov, ele tem essas linhas roxas, um canal de alta que aponta lá para cima. Ó, veja, lá para cima.
Tem o canal de baixo, essa linha rosa e amarela. Deve ter a parte alta testada ainda essa semana. Correto? E vejam que tem uma cunha rompida, que mira 123 mil pontos ainda no mês de setembro. Essa daqui foi a cunha rompida. E nós temos o teste da retração de 38,2 de Fibonacci da média de 21. Quer dizer, existem várias razões para a gente acreditar no movimento de alta, e a gente chama isso de clímax. E ontem esse estudo com Fibonacci foi um dos que eu disponibilizei no Telegram. Quem quiser entrar no grupo de Telegram, bio do Instagram ou descrição dos vídeos no YouTube. O milho, parece que nós temos aqui um fundo triplo 3 rios. O DI continua alimentando chances de um corte de 75 pontos base na última reunião do ano. Tem hoje e depois mais duas até o final do ano. Então passa assim essa ideia, e o mini dólar, na minha visão, ele deflagra, ele mostra entrada de capital estrangeiro. O mini dólar está devendo o teste da mínima do dia 30 de agosto a 4.844. Ontem foi 4.848, hoje 4.848,50. Uma simetria em A e um ombro, cabeça a ombro, também padrão do foguete, quando você já tem aqui o alvo da figura. E por fim, o mini índice. Nós conseguimos acertar o racional do Telegram nessa manhã e também o racional do YouTube. Por que racional do YouTube? Eu comentei que romperia 119.550, jogaria o preço em 119.715 e que provavelmente estenderia o movimento até 120.095, foi a 10 pontos disso. Abre espaço essa movimentação para um teste de 120.485 ainda hoje. Eu vou aqui traçar uma linha de tendência de baixa, que será uma referência importante para nós. Aqui está ela, e percebam que ela foi rompida. Então passa realmente a ideia de teste de 120.485 ainda nessa quarta-feira. Forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!